Já parou pra pensar por que o ser humano é, tipo, tão incrivelmente rápido em esquecer as maiores vitórias de ontem, assim que tropeça num probleminha novo hoje? Isso é quase uma regra do comportamento humano, né? Pois é. É uma falha do nosso cérebro ou, sei lá, um defeito no nosso caráter. Bom, antes de começar, eu quero desejar que uma bênção divina poderosa, transbordando graça, paz e muita sabedoria, alcance o dia e a semana de cada pessoa que acompanha a gente hoje. Amém. É um privilégio imenso ter a companhia de quem nos escuta para desvendar esse mistério em mais um mergulho no conhecimento. Com certeza. Hoje, a missão da nossa análise profunda é explorar um texto histórico fascinante que, olha, parece que lê a nossa mente. O Salmo 78. Um texto incrível, escrito por Asaf, né? Exato. Esse salmo é um verdadeiro diagnóstico da nossa teimosia. E para guiar a gente, trouxemos para a mesa os insights de análises teológicas profundas, especialmente o comentário bíblico do Allen P. Ross. Que traz uma visão muito rica sobre o texto. Muito. A gente vai investigar a fundo porque a história insiste em andar em círculos, sabe? O perigo oculto dessa nossa amnésia espiritual e também como isso forçou uma mudança drástica na liderança de Israel. Saindo do norte, culminando na figura de um improvável pastor de ovelhas, que era o Davi. E o que torna essa investigação tão urgente para hoje é que o esquecimento nesse contexto não é um simples lapso de memória. Não é como esquecer onde a gente deixou a chave de casa. Isso. O texto convida a gente a olhar para a história não com aquela lente romântica de nostalgia, mas tipo como um espelho cristalino da nossa própria condição. Exatamente. Asaf usa eventos muito específicos da fundação daquela nação para construir um argumento quase que jurídico. Um tribunal mesmo. Sim, ele contrapõe o tempo todo a fidelidade inabalável do divino com a infidelidade crônica do povo. É um choque de realidade. É um alerta, né, de que a dúvida, mesmo quando a gente está cercado por evidências esmagadoras, é uma armadilha que transcende o tempo. Então vamos começar a desvendar esse espelho. Logo nos primeiros versos, o Salmo estabelece o que eu chamaria de o dever da memória. O dever de não esquecer. Isso. Asaf convoca a congregação para prestar atenção no que ele chama de parábolas e enigmas dos tempos antigos. E o objetivo dele aí é bem transparente. É passar adiante o conhecimento dos feitos e maravilhas do passado para a próxima geração. Tudo para evitar que essa nova geração se torne obstinada e rebelde. Para não repetir os erros dos antepassados. Exato. Com um coração inconstante. As análises históricas do Ross mostram que passar a fé ou os valores de uma geração para outra não é algo genético. Não acontece por osmose, né? De jeito nenhum. É preciso abraçar isso pessoalmente. Eu gosto de imaginar isso como, sei lá, um manual de sobrevivência na selva que é passado de avós para netos. Boa analogia. É que, se a geração atual achar que o manual é ultrapassado, ignorar as instruções e jogar o livrinho fora, bom, vai acabar comendo uma planta venenosa e não vai sobreviver para contar a história. Com certeza. O conhecimento tem que ser ativado. Mas aqui tem uma palavra que me intriga muito. O texto chama esses fatos puramente históricos de enigmas. Sim, no verso 2, né? Isso. Por que classificar a história, que é tipo uma sucessão de datas e eventos, como um enigma? O que exatamente a gente precisa decifrar aqui? Então, o uso da palavra enigma aí é uma sacada de mestre. Sério? Sim, porque se a gente olhar de forma superficial, a história é só uma lista cronológica de fatos. Mas Asaf não está apenas dando uma aula de história. Ele quer algo a mais. Ele está exigindo reflexão profunda. O enigma não é um quebra-cabeça divertido para passar o tempo. O verdadeiro enigma é a absoluta contradição do coração humano. Nossa, verdade. Pense bem, como é possível que um grupo de pessoas testemunhe as intervenções mais impressionantes e assombrosas do universo e no minuto seguinte vire as costas para aquele que operou essas maravilhas? É irracional, né? Totalmente irracional. Decifrar esse enigma significa entender que conhecer o passado só de forma intelectual não é suficiente. Saber as datas não salva ninguém. Exato. Muitos ali recebiam a tradição apenas como um arranjo cultural externo, tipo uma festa no calendário, mas não abraçavam a verdade internamente. Fica só na superfície. Por isso que o passado precisa ser constantemente interpretado e aplicado.
Caso contrário, essa ignorância voluntária da própria história se torna o caminho mais curto para a total incredulidade no presente. Faz muito sentido. E se a memória ativa é o nosso escudo de proteção, a consequência de abaixar esse escudo leva a um desastre prático? Um desastre enorme. O Salmo ilustra isso brilhantemente quando traz para os holofotes o caso da tribo de Efraim. Essa parte é chocante. Muito. O texto relata que os guerreiros de Efraim, mesmo estando totalmente armados e equipados com arcos, simplesmente bateram em retirada no dia da batalha. Eles fugiram. Fugiram mesmo tendo todas as vantagens? E o motivo não foi falta de treinamento militar. Foi porque eles esqueceram as obras do passado e quebraram a aliança. A amnésia espiritual na prática. Exato. E para quem está ouvindo ter uma ideia, o Salmo começa a enumerar os milagres absurdos que esse povo simplesmente apagou da memória. É uma lista e tanto. Estamos falando da abertura do Mar Vermelho, com as águas paradas como muros, uma nuvem os guiando de dia e um holofote de fogo à noite. Imagina ver isso ao vivo. Pois é. E pedras rochas gigantes sendo partidas ao meio no deserto mais árido para jorrar água potável, tipo rios volumosos. E qual foi a reação do povo depois de tudo isso? Continuaram reclamando. Eles têm a audácia de olhar para cima e perguntar: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? É muita petulância. É surreal. E, como resposta, o céu literalmente chove comida. O texto chama poeticamente de pão dos anjos e cereal do céu, além de codornizes trazidas pelo vento. Uma provisão milagrosa e constante. Sim. Lendo isso, a imagem que me vem à mente é de um cliente super VIP de um resort 5 estrelas, sabe? Uhum. O sujeito está no meio do nada, recebe um prato assinado por chefes angelicais, caindo no colo dele de graça. Literalmente do céu. E ainda assim saca o celular para dar uma estrela no aplicativo de avaliações, porque a textura da comida não harmonizou com o humor dele naquele dia. Essa comparação é perfeita. É exatamente essa a atitude. Então, eu te provoco. Como alguém vê um mar se abrir ao meio e dias depois duvida que vai ter o que jantar? Isso é um problema de memória curta? Ou é uma falha moral muito mais profunda? Olha, colocar a culpa numa memória curta é dar uma desculpa fácil demais para eles. Aliviar a barra deles, né? Isso. O buraco é muito mais embaixo. Não se trata de um lapso mental ou de um esquecimento passivo. Trata-se de um afastamento ativo e deliberado. Eles escolheram esquecer. Eles não esqueceram os fatos, eles rejeitaram a autoridade por trás dos fatos. Nossa. Quando o povo pergunta de forma irônica se Deus pode preparar uma mesa no deserto, o texto revela que eles estavam tentando a Deus em seu coração. Tentando no sentido de testar, de provocar. Exatamente. Eles queriam transformar Deus numa espécie de gênio da lâmpada, sabe? Que operasse milagres fora de qualquer propósito maior, apenas para satisfazer os caprichos imediatos deles. Ah, entendi. Eles queriam os benefícios do contrato VIP, mas sem ler as letras miúdas sobre respeito e confiança, é isso? É bem por aí. A incredulidade nesse nível não é curada com mais evidências visuais. Eles já tinham todas as provas possíveis. Verdade, a água saiu da rocha. Pois é. Isso prova que, quando o coração está obstinado, nenhum milagre é suficiente. E é vital contextualizar quem era Efraim nessa história. Por que Efraim é tão citado? Porque a tribo de Efraim não era uma tribo qualquer. Eles eram os descendentes diretos de José. Eram os grandes líderes do norte. Ah, elite. Sim, eles tinham o prestígio, a força bélica e a responsabilidade de dar o exemplo. Então o tombo é maior. Quando a liderança armada retrocede, não é apenas covardia militar. É a falência de todo um sistema de confiança. Faz muito sentido. Por isso a reação divina não é pedagógica nesse momento, é ira pura. O Salmo descreve de forma assustadora que, enquanto a comida ainda estava na boca deles, a consequência letal os alcançou. Derrubando os mais fortes, né? Exato. A provisão contínua não foi capaz de curar a desconfiança crônica. Essa imagem da comida ainda na boca, quando o castigo chega, é de arrepiar. E isso nos leva a uma questão lógica que, é o grande elefante na sala aqui. Qual? Diante de tanta hipocrisia, de tanta rebeldia armada,
e de um cenário onde até a liderança de Efraim foge da responsabilidade, como é que essa nação inteira não foi varrida do mapa ali mesmo no meio da reia? É uma ótima pergunta. A explicação que o Salmo oferece é o contraste absoluto entre a instabilidade humana e a insistente misericórdia divina. O ciclo vicioso, né? E isso, um ciclo que chega a ser irritante de ler. O povo pecava, a punição vinha, o povo morria, aí de repente eles procuravam a Deus. Batiam desespero. Exato. Lembravam que ele era a rocha, mas logo no verso seguinte, o texto tira a máscara deles, dizendo que o lisonjeavam com a boca, mas com a língua mentiam. Palavras vazias. O coração nunca esteve firme na aliança. Eu costumava pensar nisso como aquela criança que quebra um vaso e pede desculpas chorando só de medo do castigo. É uma visão comum. Mas, refletindo melhor, é muito mais parecido com um político corrupto que é pego num escândalo gigantesco. Boa. Ele convoca uma coletiva de imprensa, lê um pedido de desculpas ensaiado milimetricamente escrito por uma equipe de relações públicas, faz uma cara de choro para as câmeras, tudo só para tentar salvar a campanha eleitoral. Só para não perder os votos. Não tem arrependimento real, é só contenção de danos. E aí entra o nó na minha cabeça. Diga. Se Deus sabe de tudo, ele via claramente essa coletiva de imprensa falsa. Ele sabia que o choro era teatro. Então, por que ele aceitava essas desculpas fabricadas, perdoava a iniquidade e segurava a própria ira? Olha, essa é talvez a anatomia da graça mais profunda de todo o texto bíblico. Por quê? E aqui eu discordo um pouco da ideia de que Deus simplesmente aceitava as desculpas como se ele caísse no teatro político deles. Ele não era enganado. Não, de forma alguma. Ele não era enganado pelas lisonjas. O texto nos dá a verdadeira razão da contenção divina. Ele lembrava-se de que eram apenas carne, um sopro de vento que passa e não volta mais. Caramba! A misericórdia aqui não nasce do fato de que o arrependimento deles era bom ou verdadeiro. Nasce da constatação de que a fragilidade deles era imensa. É compaixão pura. Ele tolera a ofensa não por ingenuidade, mas por uma profunda compaixão pela transitoriedade humana. A gente é como um sopro. Uau! E tem um segundo motivo, muito mais estratégico, que as análises do texto hebraico, inclusive o próprio Ross, reforçam. Qual é o motivo estratégico? Havia uma promessa maior em jogo. Se a justiça fosse aplicada de forma estrita e terminal ali, a linhagem humana que traria a salvação definitiva ao mundo seria extinta. Ah, a linhagem do Messias. Isso. A paciência preservou a nação não porque eles mereciam, mas porque o plano global de redenção precisava continuar. Faz todo sentido. E é por isso que, logo em seguida, o Salmo volta os holofotes novamente para as pragas do Egito, não é? Exatamente. Ele faz uma recapitulação. O texto lista tudo de novo. O rio Nilo virando sangue, as moscas, as rãs, os gafanhotos destruindo tudo, o granizo e, por fim, a morte dos primogênitos nos campos de Zoan. É quase como se Asaf estivesse dando um choque de realidade neles. Para eles acordarem. Sim, e é crucial entender que relembrar as pragas aqui tem uma função muito mais profunda do que apenas dizer empolhe o poder que libertou vocês. Não é só um show de horrores. Não mesmo. A gente não pode ler as pragas apenas como shows de ilusionismo cósmico ou eventos meteorológicos bizarros. Cada uma daquelas pragas foi um ataque cirúrgico contra os falsos deuses do Egito. Uma guerra espiritual literal. Exato! O Nilo virando sangue não era só para estragar a água. Era a derrota e a humilhação de Hapi, o deus egípcio do Nilo. Sério? Eu não tinha parado para pensar nisso. Sim, e as rãs eram uma afronta a Heket, a deusa da fertilidade, que tinha justamente a cabeça de uma rã. Nossa! Então, cada praga era uma resposta direta a um deus deles? Isso mesmo. Ao listar isso novamente, Asaf está dizendo à congregação, Deus não apenas tirou vocês da escravidão. Ele entrou na casa do império mais poderoso da terra, desafiou todo o sistema de crenças deles. Nocauteou cada um dos deuses deles. Exato, nocauteou todos eles. E depois guiou vocês em segurança pelo deserto, como um pastor guia seu rebanho sensível. Caramba! Isso torna a rebeldia no deserto ainda mais absurda e inexcusável. Completamente. Eles viram os maiores poderes do mundo desabarem,
mas se recusaram a confiar em quem causou o desabamento. É uma insolência quase suicida, né? E esse comportamento inacreditável empurra a gente para a fase final dessa narrativa histórica. A entrada na Terra Prometida. Isso. A nação finalmente sobrevive ao deserto, entra na Terra Prometida, a conquista acontece e, adivinha? A história se repete. O ciclo recomeça. Só que agora com CEP novo. Eles provocam o ciúme divino construindo lugares altos e imagens de escultura. É triste de ver. E dessa vez, a consequência abala as estruturas de tudo o que eles conheciam. Deus se indigna de forma definitiva e abandona o tabernáculo de Siló. Que era o centro religioso deles na época. Exato. Para quem não está familiarizado, Siló não era uma cidade qualquer. Antes de Jerusalém existir como capital religiosa, era lá que a tenda do encontro ficava. Era o epicentro da presença de Deus. Isso. O texto narra que a própria Arca da Aliança, que era o símbolo máximo da glória de Israel, é capturada por inimigos e levada para o cativeiro. Os sacerdotes são mortos à espada. Uma calamidade total. Os especialistas, inclusive, apontam que essa é uma referência clara aos irmãos Hofni e Fineas, os líderes corruptos da época. Sem dúvida. E o caos é tão absurdo que o Salmo diz que nem as viúvas tiveram tempo ou condições de lamentar as mortes. O sistema entrou tipo em falência múltipla de órgãos. Entrou mesmo. E a menção implícita a Hofni e Finéias é vital aqui para entender o colapso. Por quê? Sabe por que eles morreram? Porque eles subverteram completamente o propósito da aliança. Eles achavam que podiam viver em extrema corrupção moral no dia a dia, mas que, na hora da batalha... Era só levar a arca. Exato. Achavam que bastava carregar a Arca da Aliança para o campo de guerra e venceriam automaticamente. Trataram a santidade de Deus como um pé de coelho gigante. Isso, um amuleto mágico da sorte. Quando a arca é levada e eles tombam a espada, é o atestado de óbito de uma religiosidade que tentou manipular o Criador. É pesado isso. Muito pesado. A queda de Siló é o exato momento em que Deus retira o seu endosso daquela estrutura que já estava totalmente apodrecida. E é aí que o Salmo atinge um clímax poético que, confesso, me deixa sem fôlego. O texto diz que o Senhor despertou como de um sono. Como o valente. Isso, como um valente que grita excitado pelo vinho. Vamos combinar? Comparar a ação de Deus a um guerreiro acordando sob o efeito do vinho é uma antropomorfização muito corajosa e até um pouco chocante. Sim, é uma figura de linguagem fortíssima. Mas ela passa perfeitamente a sensação de uma força repentina, incontrolável, que não pode ser contida por nada. Um despertar divino mesmo. Exato. E nesse despertar, ele afasta os inimigos, mas também faz uma faxina interna. Ele rejeita a tenda de José, ou seja, desqualifica permanentemente a liderança das tribos do norte e do outrora orgulhoso Efraim. Efraim perde o posto. Aquele mesmo Efraim que recuou armado lá atrás, agora perde a primazia para sempre, e em vez disso, Deus escolhe a tribo de Judá e o Monte Sião. Uma mudança de rota gigantesca. Mas a grande reviravolta, a cereja no topo desse bolo histórico, é o indivíduo que ele escolhe para liderar. O improvável. Sim, ele não vai buscar um general condecorado. Ele vai até os pastos, nos apriscos das ovelhas, e tira de lá o Davi. É lindo isso. O Salmo termina dizendo que Davi pastoreou o povo segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos hábeis. E o que me fascina é a gente passou o Salmo inteiro falando de pragas que destroem deuses. Mares que se abrem. Exato. Líderes mortos, exércitos fugindo. Por que fechar uma superprodução dessas com a figura pacata de um pastor de ovelhas sujo de lama e com as mãos calejadas? Qual é a mensagem final de terminar no pasto? Olha, essa transição final é a resposta definitiva para o enigma que iniciou a nossa conversa lá no começo. Sério? Sim, porque terminar com o pastor de ovelhas. Se a gente traduzir isso de forma bem simples, Deus estava transformando o trabalho mais mundano e literal de cuidar de animais teimosos no currículo perfeito para um líder de nação. Uau! Cuidar de ovelhas teimosas é o mesmo que cuidar de um povo teimoso. Exatamente. A força bruta, o orgulho bélico e os arcos de Efraim fracassaram miseravelmente.
O sacerdócio corrupto e manipulador de Siló ruiu de forma vergonhosa. O que sobrou? Sobrou a necessidade de um cuidado genuíno. A escolha de Davi prova que Deus não estava procurando um executivo de sucesso ou um guerreiro imbatível. Ele precisava de alguém cujo coração refletisse o seu próprio ritmo de misericórdia. Faz muito sentido. Pastorear ovelhas exige paciência extrema, proteção contra predadores, guia para águas tranquilas e, principalmente, a disposição de ir atrás daquela ovelha que se perde. É uma liderança baseada no cuidado, não na força. Isso. Ao enfatizar a integridade de coração e as mãos hábeis, Asaf criou contraste definitivo contra aquela geração de coração inconstante lá do começo do Salmo. E um coração íntegro não é um coração perfeito, né? De jeito nenhum. Davi teve erros gravíssimos depois, mas um coração íntegro é um coração que não usa máscaras diante de Deus e não terceiriza seu arrependimento através daquelas coletivas de imprensa falsas que a gente falou. O arrependimento de Davi era real. Era real, a habilidade prática das mãos do pastor supera os arcos inoperantes de Efraim. E num contexto muito maior, Davi ali está plantando a semente da imagem do Messias futuro, o supremo pastor. Aquele que lideraria com perfeição. Isso, e restauraria de uma vez por todas a aliança quebrada. Nossa, isso muda tudo. A cura para a amnésia espiritual que destrói gerações não está em exigir que os céus se rasguem com milagres pirotécnicos todos os dias. Definitivamente não. A cura está em ter uma liderança íntegra e constante. E isso nos deixa com uma reflexão espetacular, um verdadeiro soco no estômago para levarmos para os nossos dias. Sem dúvida. Porque, convenhamos, o Salmo 78 não é uma peça de museu empoeirada sobre um povo antigo que vagou no Oriente Médio. Ele é um espelho afiado e dolorosamente atual. A verdade é que todos nós passamos ou passaremos pelos nossos próprios desertos. Todo mundo tem o seu deserto. As crises financeiras, os diagnósticos assustadores, as secas emocionais na família. E diante da poeira e do cansaço do nosso dia a dia, a pergunta que o Salmo faz para a gente é direta. Qual é a nossa postura na batalha? Exato. Como a gente reage? A gente está agindo como os guerreiros armados de Efraim, cheios de recursos, mas que dão as costas e fogem da responsabilidade, esquecendo que quem dividiu os mares no passado tem o poder para abrir as portas hoje. É uma pergunta difícil. A gente está exigindo o cardápio celestial e reclamando da textura da comida enquanto murmuramos contra os céus. Ou a gente está intencionalmente buscando forjar a nossa vida baseada na atitude de Davi. Na integridade. Buscando a integridade profunda de coração e desenvolvendo as mãos hábeis necessárias para liderarmos a nós mesmos, as nossas casas e deixar um legado autêntico para quem vem depois. Porque, no fim das contas, a misericórdia de Deus continua sendo o nosso único sustento. Não me importa a época, né? Sim. E a grande beleza de decifrar esse enigma de Asaf é perceber que a história só estará fadada a se repetir tragicamente até o momento em que a gente decidir mudar a narrativa. Quando a gente decide lembrar. Exato. Reconhecer a nossa extrema fragilidade diante de eventos imensos não é sinal de fraqueza, mas sim o primeiro passo para o verdadeiro arrependimento. Não arrependimento de político. Não, nada focado em salvar aparências, mas um retorno real à essência da aliança. Que possamos ser uma geração que não esconde o manual de sobrevivência, mas que o vivencia na prática, transformando a memória viva do passado em sabedoria, força e confiança inabalável para o tempo presente. Com toda certeza. A memória verdadeira é a ponte para a transformação. E com esse pensamento tão forte ecoando nas nossas mentes, a gente vai chegando ao fim da nossa jornada de hoje. Foi incrível! Fica aqui o nosso agradecimento imenso e muito carinhoso a cada pessoa que nos emprestou seus ouvidos, sua atenção e o seu tempo precioso para essa análise profunda. Mas preste muita atenção. O nosso encontro sonoro não termina quando as nossas vozes se calarem aqui. Tem mais coisa vinda aí. Logo em seguida, preparamos um momento muito especial. Começará a tocar um louvor belíssimo, totalmente inspirado e fundamentado nesse Salmo 78 que acabamos de desbravar juntos. O nosso convite sincero é que ninguém se desconecte ainda. Fiquem com a gente. Permaneça nesse espaço. Continue no seu momento de reflexão, de comunhão e profunda devoção a Deus após o nosso estudo. Deixe que a letra e a melodia dessa música aprofundem,
acalmem e gravem definitivamente no coração todas as verdades que acessamos hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo mergulho profundo no conhecimento. A minha alma se esquece tão rápido do mar que se abriu na primeira sede do deserto. A minha fé já sumiu. Eu olho pro passado daquela geração no deserto e vejo o meu próprio reflexo com um coração tão incerto. Eles esqueceram as maravilhas, os milagres no Egito, esqueceram da nuvem de dia e do fogo infinito. Pediram comida com queixa, duvidaram do próprio Senhor. Mesmo com o peito saciado, rejeitaram o seu amor. O cristão vive o mesmo drama, a mesma amnésia no olhar. Deus nos tira da beira da morte e a gente volta a pecar. Provamos o pão que desceu do céu, o maná da salvação, mas a dúvida volta a bater na porta da nossa razão. Eles limitaram o Santo de Israel com tanta murmuração, mas a graça é maior que a nossa falha e nos estende a mão. Mas Ele fendeu o mar, Ele abriu a rocha, Ele mandou chover o pão do céu na nossa porta. E mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente cai, a compaixão não nos destrói, porque Ele é o nosso Pai. Ele se lembra de que somos carne, vento que vai e não volta. A teimosia da sua graça é o que perdoa a nossa revolta. Quantas vezes nós o entristecemos no meio da caminhada, achando que a nossa força é tudo e a dele não é nada. A ira de Deus se acendeu Contra a falta de fé, mas o sangue na cruz nos comprou, nos mantendo de pé. O Salmo Zeteúge não é pra nos condenar, é pra mostrar que o bom pastor não desiste de nos guiar. Eles limitaram o Santo de Israel com tanta murmuração, mas a graça é maior que a nossa falha e nos estende a mão. Mas Ele fendeu o mar, Ele abriu a rocha, Ele mandou chover o pão do céu na nossa porta. E mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente cai, a compaixão não nos destrói, porque Ele é o nosso Pai. Ele se lembra de que somos carne, vento que vai e não volta. a teimosia da sua graça é o que perdoa a nossa revolta. Ele escolheu a Davi, Tirou do aprisco das ovelhas debaixo do aprisco das ovelhas, para pastorear o seu povo
com integridade de coração. E das raízes de Davi nasceu o Cordeiro de Deus, que apagou o nosso pecado e rasgou os altos céus. O bom pastor que não desiste de quem foge do curral, guiando com suas mãos feridas, nos livrando de todo mal. Mas ele fendeu o mar, Ele abriu a rocha. ele é o pão da vida que desceu na nossa porta. A amnésia espiritual foi curada pelo amor. Nós seremos a geração que se lembra do Senhor. Mas ele fendeu o mar, a rocha foi ferida, Cristo é o maná.